Por que ignorar as suas dívidas pode custar caro? Você já viu essa notícia aqui que viralizou na internet? Uma moça deixou a dívida inicial dela no Nubank, que era por volta de R$ 1.000, R$ 2.000. A dívida foi parar em quase R$ 1.000.000. Você entende a seriedade disso? E no vídeo de hoje a gente quer trazer com detalhes para vocês que estão aqui no nosso canal por que ignorar as dívidas pode custar caro. Não somente pelo aumento expressivo dos juros, encargos moratórios, mas muito mais. Isso causa impactos na sua vida pessoal, na sua saúde mental e é o bate-papo que nós vamos fazer aqui hoje. Prazer em conhecê-lo. Se você está me vendo pela primeira vez, eu sou o Fernando Rodrigues, advogado especialista em direito bancário e mercado de capitais, e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre por que você não deve ignorar as suas dívidas e isso com certeza pode custar muito caro, tá bom? Vamos lá. Primeiro, estabelecendo as bases, Hoje no Brasil a gente tem um grande problema que eu já falo em diversos outros vídeos, que é o cenário do endividamento. Atinge quase 80% da população brasileira o superendividamento, ou seja, já imaginou você falar com 10 pessoas sabendo que 7 a 8 delas vai enfrentar um cenário de dívida bancária. Então, com isso, a gente já tem um cenário que no Brasil está difícil de resolver. Precisaria de milhões de advogados, especialistas na área para conseguir resolver esse tema que é tão importante. Mas, falando um pouquinho também de cenário futuro, quando nós temos uma alta taxa de juros e também temos a inflação muito disparada, nós temos um mercado cada vez com mais endividados. Então, a gente precisa observar esses fatores. Mas o que eu quero falar aqui para vocês, basicamente, se trata de alguns pontos do porquê você não deve ignorar as suas dívidas bancárias. E o primeiro deles, gente, é muito simples. É o crescimento silencioso daquela dívida. Ou seja, quando a dívida ela está em atraso, ela entra numa faixa de atraso 30, 60 dias, independente da natureza dela, acima de 3 meses, geralmente o banco ele rescinde aquele contrato e ele passa aí para uma esteira de ajuizamento, ou seja, através de uma ação de cobrança, uma ação de execução, uma ação monitória ou uma ação de execução de título extrajudicial, para cobrar essa dívida na justiça, obviamente corrigida com juros, correção monetária, honorários sucumbenciais, tá certo? Então, o primeiro ponto é, silenciosamente, essa dívida ela vai crescer muito. Então, precisa tomar cuidado, ok? Óbvio que lá atrás, por volta de 2020, dentro das regras do Banco Central, uma das características para termos ali o reconhecimento do superendividamento é a dívida estar em atraso, não é? Ou seja, a pessoa, o consumidor de boa fé, ele não está mais conseguindo pagar essas dívidas, tá? Então é um dos fatores que caracterizam o superendividamento. Um segundo ponto das características que são gritantes quando você ignora a sua dívida é o impacto no crédito. Ou seja, dificilmente você vai ter acesso a crédito no mercado no futuro. Ou seja, talvez você tenha um sonho de comprar um apartamento, comprar uma casa, financiar o estudo dos seus filhos no exterior, qualquer que seja o seu sonho, vai ficar muito difícil o seu acesso ao crédito, porque você é tido pelas instituições financeiras como mal pagador e isso fica registrado no sistema do Banco Central. Portanto, quando você deixa de lado e não resolve essas pendências, o seu acesso ao crédito ele é extremamente dificultado. Por vezes tem pessoas que chegam ao nosso escritório e falam: eu tenho todas as minhas contas em dias, só que no passado eu resolvi por conta própria e acabo que hoje não consigo mais financiar nada. O que aconteceu? Basicamente, provável que o banco deva ter negativado você internamente, por os sistemas serem todos integrados, isso vai para as outras instituições e aí dificulta o acesso ao crédito. Por isso que eu falo que você precisa ter um advogado especialista conduzindo a negociação para você, afinal, o advogado estudou para isso.
Então, você tem até uma garantia a mais, não é? Então, a gente que é advogado, nós temos muita responsabilidade técnica quando nós fazemos um acordo, quando nós representamos um cliente junto à instituição bancária. Então, é algo sério, é algo que precisa ser feito em pé de igualdade para que você não caia em nenhuma dessas armadilhas, tá bom? Então, é extremamente importante você contar com um advogado de sua confiança. Se está gostando desse vídeo até agora, se inscreve aqui no canal, a gente está muito feliz, a gente bateu mais de 1.400 seguidores, então a sua ajuda é muito bem-vinda. Se inscreve, ativa o sininho para você ficar por dentro das lives, dos próximos vídeos e muito mais. E deixa o like aqui nesse vídeo também. Próximo ponto é estresse na saúde mental, ou seja, quando você tem um problema de endividamento bancário, não é apenas as finanças que fica fragilizada, é o seu relacionamento. Você deixa noites de sono para trás, você deixa a sua paz de lado, você não consegue performar com a sua família ou nos esportes, ou seja, você passa a viver num cenário de incerteza, num cenário de insegurança e você não tem com quem contar para te apoiar. Porque às vezes é difícil até você contar para o seu parceiro ou para a sua parceira sobre aquele momento que você está passando. É por isso que aqui no Rodrigues Ferreira Advogados nós temos esse cenário de confidência entre cliente e advogado. Afinal, nós queremos que você resolva esse endividamento para que você volte à sua vida de forma normal e mais, volte como um investidor. Quanta gente aqui no nosso escritório que realiza sonhos hoje, que venceu 1 milhão em dívidas, meio milhão de reais, 2 milhões de reais, 300 mil, 100 mil. Ou seja, conseguiu resolver e coloca o principal, que é a nossa saúde mental em dia. Quantas vezes você vai perder noites de sono por uma dívida e se sentir sozinho, não é? Em outro vídeo falei sobre a história de Atlas, não é? Que realmente passava por muita coisa sozinho, então vou deixar no final essa indicação de vídeo, tá bom? A boa notícia é que existe um caminho para você resolver essas dívidas. Hoje nós temos um instrumento normativo legalizado, que é a Lei do Superendividamento, que possibilita você, consumidor, consumidora de boa fé, a resolver as suas dívidas, respeitando o que nós chamamos de mínimo existencial, ou seja, todas aquelas contas que você precisa pagar para ter a sua vida digna, não é, no mês a mês, e também separa um range para o pagamento das dívidas bancárias, ou seja, você ganha carência, você ganha qualidade no mês a mês para pagamento dessas dívidas e você consegue voltar ao mercado de consumo de uma forma mais legítima, de uma forma segura e tranquila, tá bom? Então é super simples, faz a sua avaliação aqui com o nosso escritório que vai ser um prazer enorme nós podermos ajudar você a sair da situação do endividamento bancário, afinal, essa é uma situação temporária. Ela começa, ela tem meio, ela tem fim. Basta você dar o primeiro passo. Vou deixar aqui 2 indicações de vídeo, espero que você tenha gostado e tenhamos colaborado com você com mais esse conhecimento. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até mais.